pessoal do sétimo ano, estamos aqui para uma correção, fazer uma atividadezinha com vocês. Queria que vocês pegassem o livrinho de vocês, página 46, e a gente vai fazer a correção daqueles textinhos ali, daquelas nossas questões, tá? Então, na página 46, é importante que vocês registrem essas minhas colocações no caderno, junto com as questões, tá bom? Pra gente conseguir fazer uma atividade bem dentro aqui do esperado. Fechou? Então eu não vou ficar dando resposta de cada questão, gente, porque as respostas são praticamente retirar das tabelas ou entrevistar, né, fazer uma pesquisa dentro de casa. Então vou comentar no geral o que elas estão perguntando para vocês adaptarem as suas respostas numa linha mais adequadinha, perfeito? Então, dentro desse processo, o que é o mais importante, gente? A primeira questão e a segunda tratam sobre concentração de renda e também a questão do índice de Gini, tá? O que é importante a gente lembrar dos indicadores sociais? Nós temos dois indicadores muito importantes e muito utilizados. Existem outros, mas esses são os dois mais utilizados e mais famosos. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que eu cheguei a comentar num outro momento, e o índice de Gini. O IDH, gente, ele mede a qualidade de vida. O que significa isso? Que eu vou tentar medir no meu país o quanto as pessoas têm acesso a uma escolaridade, quantas pessoas têm condições de longevidade e também o quanto eu tenho, né, de renda per capita, perfeito? Ou seja, eu pego aquela riqueza do país e faço uma divisão geral para a gente ter uma condição específica, né? Dentro desse processo, quando eu vou pensar no índice de Gini, o índice de Gini ele já mede a concentração de riqueza, ou seja, o quanto eu consigo acumular de riqueza de um determinado país. A riqueza desse país está na mão de menos pessoas. Vamos deixar mais claro. O IDH ele é uma nota que vai de 0 a 1, qualidade de vida. Então, quanto mais perto de 1 eu tiver, melhor a minha qualidade de vida. Perfeito? Os países ricos, os países desenvolvidos, geralmente tem 0,92, 0,93, 0,95, né? 0,94, que é a nota mais alta, que é a da Noruega. Então vocês têm uma condição, Noruega, Dinamarca, Finlândia, são países que apresentam altíssima qualidade de vida. Significa que esses cidadãos de lá tem um bom acesso à escolaridade, à educação, né, um bom nível de escolaridade, tem acesso à saúde, portanto vivem mais, tem maior longevidade, e vocês também têm uma riqueza, né, uma riqueza nacional mais distribuída, um bom número de riqueza nacional, perfeito? E esse processo torna esse país com melhor qualidade de vida. Os países mais pobres vão ter uma nota mais baixa no IDH. O índice de Gini, ele quer problematizar uma outra questão. Ele quer ver, dentro da riqueza nacional e a população, mais ou menos, quanto eu tenho, isso é muito importante, de distribuição nesta riqueza. E o que isso quer me dizer? Quando eu penso... Só um pouquinho. Ai, meu nariz. Quando eu penso mais ou menos na minha distribuição de riqueza, eu quero saber, será que a riqueza produzida nesse país, o PIB, a riqueza nacional, está bem distribuída na população? Não é nem querer dizer que todo mundo ganha a mesma coisa, mas existe a população mais pobre, tem mais acesso, tem mais condições para a gente conseguir ter um acesso a uma mercadoria, aos bens básicos? Ou essa riqueza está concentrada na mão de poucos proprietários, poucas famílias, que são muito ricas e o resto da população muito pobre? Essa concentração é o chamado índice de Gini, perfeito? E o que vai ser esse índice de Gini? Esse índice de concentração de riqueza. Países mais desenvolvidos, e vocês vão ver que eu já estou encaminhando a reflexão da 2, países que têm mais riqueza, que são mais desenvolvidos, têm mais condições, eles não são só ricos, com muito dinheiro, muita produção de mercadorias, eles também apresentam um nível mínimo de distribuição de riqueza. Significa que boa parte da sua população se encontra em condições de classe média, ou em condições de um consumo básico, né? Uma qualidade de vida. Consumo cultural, consumo básico de alimentação, consumo de infraestrutura e moradia. Então, as pessoas têm um acesso a esse básico. A riqueza, os salários e a distribuição é mais bem feita. Nos países mais pobres, não quer dizer que só tenham pessoas pobres. Lembrem sempre disso. Muitos países pobres apresentam grupos sociais extremamente ricos. Seja populações que trabalham com mineração, com gado, com pessoas que detêm produção e propriedade suficientes para uma riqueza imensa, mas o resto da população acaba não recebendo os frutos dessa produção. Então esses são os países com maior concentração de riqueza.
A atividade vai pedir que vocês avaliem quais são nas tabelas da página 41 as regiões com maior concentração de riqueza e as com menor concentração de riqueza. Perfeito? É só olhar a tabelinha ali e aplicar esse conhecimento. Na sequência, gente, também é importante a reflexão entre pobreza e concentração. Mais uma vez eu repetir. A maior parte dos países pobres apresentam elites, pessoas com condições de muita riqueza e pessoas com condições de muita pobreza. Significa que muitos países pobres apresentam alta concentração de renda. Alguns países desenvolvidos também apresentam, tá, gente? Os Estados Unidos é considerado um país bem desigual, por exemplo. Os Estados Unidos tem uma massa de pessoas pobres muito grande. Geralmente a gente só fala de Nova York, só fala dos grandes centros ricos dos Estados Unidos, mas existem muitos estados, né, com condições bem precárias e algumas regiões dentro, mesmo das cidades ricas dos Estados Unidos, algumas regiões que acabam sofrendo com bastante pobreza. E a 2, gente, que eu acho que é uma das mais importantes, a 2, ela vai emendar com vocês ali, a ideia de vocês fazerem uma pesquisa. Ele vai definir pobreza, gente, como menos de $2 diários, perfeito? Quanto vale esses $2 em reais? Qual é o poder de compra disso? Vocês vão me responder. Vão procurar ali qual é a atividade, quanto vale o dólar e vão ver quanto é isso. Essas pessoas que estão na extrema pobreza, elas ganham menos de 2, têm para viver com menos de $2 diários. Isso significa que em um mês, 30 dias, nós temos mais ou menos $60. Quanto dá $60, gente? Isso é muito importante. E o outro exercício muito interessante que vocês vão fazer aí, que vão compor e a gente vai corrigir no retorno, é mais ou menos quais são os gastos básicos da família de vocês. O que vocês consomem no mês, em mais ou menos 30 dias, o que a gente tem nessa qualidade, né? E o que vocês buscam como itens básicos. Alimentação, consumo cultural, o que vocês têm nesse gasto mensal. Vamos ver quantas vezes além dos $2 isso vai dar, tá? Pensem nessas condições de quanto vocês gastam nos básicos e anotem para vocês terem uma medição. Fechou, gente? Então essa foi a nossa correção da página 46. Até a próxima aula. Valeu!